Fala pessoal, quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem ter que aparecer? Esse cara tem o melhor curso da internet. Clique no link da descrição e confira. Uma menina com uma bota até aqui, uma mini saia desse tamaninho, assim, com umas perucas, uma coisa. Tava esperando a senhora mascando chiclete. Falei, pois não. Olha, fulano foi ontem lá. Eu falei, você achou? Ele tá lá. Não, mas não sei onde ele mora. Mas ele me disse que a senhora podia liberar para ele me dar um carro. Ele me deu um carro. A senhora vai liberar? Eu falei, olha só, ele está em euforia. E eu já tratava ele, então eu cheguei a mandar um documento para o banco. Eu falei, se ele bater cheque lá, você não desconta. Aí, o que ele fez? Ele deu, na época era o cheque, e ele prometeu uma Mercedes classe A. Você lembra? Nossa. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, me ajuda a achar ele, que ele não está bem. A senhora já está dizendo que eu não vou ganhar um carro. Não estou falando isso. Quando ele ficar bem, se ele quiser te dar um carro, o dinheiro é dele. Ele pode te dar. Mas hoje, certamente, você não vai ter o carro. Dá para você me ajudar? Que eu posso te ajudar. Aí tá. Foi, ela achou, estava na casa de uma outra menina, Tratei, ficou bem. Aí, 2 semanas depois, ele falou assim, você pagou o carro para fulana? Eu falei, não, né? Vamos decidir isso, né? Eu prometi, né? Eu sou um sujeito homem. Eu falei, você é um sujeito homem, mas você há de convir que você estava doente. Não. Vamos fazer o seguinte, qual carro que eu prometi? Eu falei, uma Mercedes classe A. Eu falei, ela não vai ter dinheiro para pagar o seguro, não vai ter dinheiro para nada, nem consertar. Você quer dar? Quero. Você tem dinheiro? Tá. Dá um no Mille. Na época eu estava no Mille, com ar-condicionadozinho, porque aí ela vai ter como sustentar. Gostei da ideia. Então, eu vou pagar também o PVA e o seguro de 1 ano, para dar tempo dela se adaptar. Chamei a menina. Ela, não, já sei, né, doutora, ele é doente, tudo bem, a senhora, eu entendo, tá certo, a senhora está vendo do seu lado, seu paciente. Falei, faria por você, se fosse minha paciente. Se bote no lugar. Aí, não, tá certo. Falei, mas ele vai te dar 1 no Mille. Você pode escolher, papapá, e eu vou lá com você. Falei, tirei ele de cena. Foi, menina, a felicidade dela, a mulher. Eu te amo. Eu falei, não me ame. Não tanto. Eu falei, foi ele. E a próxima vez que ele aparecer lá fazendo isso, você vai me dar um toque. Porque isso é doença. Ele podia não pagar nada. É porque ele é legal, mas assim, não dá para ser legal o tempo todo. Sim, né? Ó, e você tava falando aí que existe o cara que ele tá numa leve depressão o tempo inteiro. A distimia. Distimia. Quais são as principais características dessa condição? A distimia, se lembra daquela hiena, vida, O hard, né? O hard, exatamente. É mais ou menos isso. Sabe aquela pessoa que você fala assim, vamos não sei aonde? Não sei. Você acha? Será que vai chover? Não, se chover, a gente, né, joga buraco dentro de... mas quantas pessoas vão? Sabe aquela pessoa que nunca é... Tipo sempre assim, busca vambora, o copo vazio, meio copo copo vazio. A distimia é muito chata, é pior de tratar. Porque como é uma coisa que quase se confunde com a maneira de ser da pessoa. É uma das coisas mais difíceis. Tá. É aquela pessoa que está sempre, você fala assim, não, vamos fazer uma festa. Não, mas vamos gastar tanto, o pessoal vai comer e ainda vai reclamar. Vai dar trabalho. Não, e vai reclamar. Aí você fala assim, não, mas a gente chama um buffet. Não, mas vai fazer uma sujeira. Isso é facilmente confundido com um cara que tá só de saco cheio, né? Sim, mas aí o saco cheio é um momento. A distimia é o tempo todo. O cara pode estar no estresse. O tempo todo. Não. É suspeito. Mas eu já passei por tratamento psiquiátrico, já tomei antidepressivo, já tomei até uns antipsicóticos. Cara, mas assim, conversando com a minha médica, o diagnóstico que eu tive foi de, assim, principalmente, que eu tenho agora tá bem melhor, mas eu tinha um toque só que era um toque só na minha cabeça. De pensamento. Só... É o pior toque que Esse tem. é o pior de todos. É o mais exaustivo de todos. Então vamos você lá, não tem distimia. O toque que você fala é um transtorno obsessivo compulsivo. Você tem eu tava conversando com em looping sobre Em um looping. pensamento. Não, de pensamento, que é o pior que tem, né? Porque quando você é visível... É um toque comportamental. É de pensamento. Não, tô pior. dizendo, quando é um toque comportamental, a gente Sim, consegue mudar o consegue comportamento, ajudar ali isolar. a pessoa te pede para tirar esse copo, botar daqui, que ele não bota a mão. Aí você fala, não vou fazer. Aí a pessoa vai e acaba fazendo. O pensamento, ninguém vê. Putz, e ele é incontrolável, né? Ele é incontrolável. E aí? O Remédio? toque E aí de você entra numa pensamento- pira assim, ó. Vou te falar como é que é. Você entra numa pira assim.
não vou pensar nisso, mas só de pensar, Já não pensou, vou pensar nisso, já pensei. pensou. E aquela porra te consome o dia inteiro e você não consegue pensar em mais nada. E eu não. E assim. Você pode falar sobre o que você pensava ou é uma coisa muito Não. Tá, então Não não. fala não, porque desperta, abre o portal. Nunca, eu nunca pergunto a um toque que chega pra se tratar, eu falo do que se trata seus pensamentos. Eu falo assim, você só pensa merda, né? Mas vamos lá. O dia que você quiser, não vai pensando mais nenhum, quiser falar, ok. Se não quiser, Mas também você pode ok. dar um exemplo para ilustrar qualquer coisa que você não... Por exemplo, eu tinha um paciente que era muito com a coisa de símbolos da igreja e que aquilo ficava como se ele tivesse com tesão na Nossa Senhora, tivesse com tesão não sei o quê. Isso era muito comum nos adolescentes e adultos jovens. E aí, como é que acontecia com você, Igor? Cara, Olha, ele tá te manipulando. Como assim? Não. Você Não, fala, você não tá ele dizendo. tá te manipulando, não fala. Não é para ele falar. Não, porque, por é exemplo, só pra gente... toque, Não, eu eu só quis nunca ilustrar. indico. Eu entendi, mas o toque eu nunca indico psicanálise. Por Porque a quê? psicanálise você tem que estar voltando. E toda vez que ele volta, ele aciona o circuito repetitivo desses pensamentos. Se não for comportamental, você não tira o toque. Não tira. Você precisa da psicologia comportamental. Exatamente. É isso aí. Por quê? Porque Concordo. você vai lá, porque não é minha Não, mãe. Aí você está retroalimentando esse circuito. Porque Concordo. no toque existem circuitos elétricos no cérebro que eles disparam. disparam. É isso aí. Independente E de você. dispara por atos comportamentais. Sim. Se você não quebrar a rotina comportamental, dificilmente... Agora, como é que você conseguiu com o pensamento? Agora, que interessante. Cara, eu tomei uns remédios um tempo e depois eu fui tentando me educar, eu acho. E assim, eu tenho certeza que isso daí é uma coisa que só funcionou pra mim porque eu sou eu. Não dá pra eu recomendar pra ninguém. Mas no meu caso, eu fui entendendo que porque assim, no começo eu não sabia que isso era quem tem toque, faz parte do princípio seguinte, só eu que penso isso. Ninguém pensa. Você fala o Aí toque ele de pensamento. Sim, ou qualquer toque, mas porque o toque tem o de pensamento e comportamento. O comportamental, e tem só de... você nem sabe que você tá... Assim, eu tenho toque. Ou eu... Meu Deus, eu tô com 2 toques. Não, aqui ô, Bia, quem trabalha com internet é dodói. Eu tenho... Alguma coisa tá tem. ouvindo, né, criança? Não, mas o meu psicólogo me deu alta. E eu continuei. Eu falei, não, eu quero porque continuar. ele falou assim, não tem jeito. Mas era comportamental e realmente você tinha que fazer a... Mas posso dizer uma coisa? O toque é também uma das coisas mais desafiadoras. O toque de pensamento mais desafiador ainda. Eu imagino, porque eu não consigo imaginar como é que parar pessoa que com o tem pensamento. toque, ela acaba indo para depressão. É a consequência. Por quê? Porque leva o cérebro à exaustão. Porque o toque só pensa coisa ruim, meu filho. Por isso que é obsessivo. O toque Só pensa de coisa... pensamento. Não, qualquer toque. Não, mas no meu caso era o transtorno obsessivo compulsivo de que eu tinha que fazer aquilo, senão Porque senão o mundo ia aconteceu uma acabar. coisa ruim. É isso aí. Nenhum toque. Quando você fala transtorno obsessivo, obsessivo é porque você isso aí, tem é verdade, pensamentos Bia, é verdade. negativos. Se você Se eu chegar não pra fizesse mim, aquilo, a vida não tinha sentido. Tinha que fazer. Se você falar pra mim, meu merda, né? pensamento obsessivo é com a Gisele Bündchen, eu falei, isso é mantra. Pra você é mantra. Pra você é mantra, Ricardo. Porque se é uma coisa boa, não pode ser pensamento obsessivo. Obsessivo, seria ele se repete, ele é negativo. E a conclusão dele é negativa. Também, Porque sempre. você quer mais e mais e mais. Pra não e acontecer a coisa ruim que você acha que vai acontecer. O que acontece? Um cérebro submetido a isso, ele vai deprimir. Porque ele não aguenta ficar salvando o mundo o tempo todo. É isso aí. Boa. Porque o paralelo era esse. Se não fizer, você tem uma consequência negativa. Se não é com você, é com as pessoas que você ama. Ou pra vida. O meu era uma coisa de vida. Não, ou para as pessoas que você ama. O meu era uma coisa meio de projeto de vida. Não era uma coisa fantasiosa. Tipo, se não acontecer, vai acontecer uma merda. Era se eu não fizesse, eu tava... arruinado. Eu ia... como é que eu posso dizer? Eu não estaria vivendo da maneira correta que deveria ser vivida. Entendi. Você Então, entendeu? tem uma autopunição aí. Sim. Então, o que acontece? Que bom, estou muito feliz, porque quem tem toque não pode ser psicopata. Uau! Eu estou diante... Mais uma, hein? Eu estou diante... Broxa e com toque. Aí, ó. Eu estou diante, porque ele sofre. O toque Duplamente sofre. não mataremos ninguém, cara. Olha, estou diante de 2 homens que são honestos, porque o toque, ele é honesto. Ele não suporta ser desonesto. Que legal. Ele tem culpa, gente.
Ele tem culpa. O toque, ele tem culpa de pensar uma coisa que pode fazer mal a alguém. Ele já está culpado. Então, assim, estou bem tranquila hoje aqui, já posso relaxar. Culpa inclusive, se eu tivesse que me definir, cara, culpa é uma das coisas que eu mais sinto, sabe? Às vezes até sei lá, pela história da vida, Exatamente. Isso. sabe? Às vezes você se sente culpado, ouviu uma notícia lá em Israel, lá na faixa de Gaza. Você daqui a pouco está sentindo que culpa eu tenho em relação a isso. Tem isso. O que eu deixei de fazer? Então, o que acontece? O toque, ele tem tratamento medicamentoso. Mas, em geral, você não trata o toque. O toque vai buscar tratamento quando ele já está na depressão, de exaustão. Foi o que Que aconteceu é comigo, exausto. mas eu nem sabia que era Isso toque. que eu estou dizendo. Então, Você só sabe na hora que você vê todos os exames, que você vê a história. Por isso que eu Conversando- falei, uma consulta minha é 2, 3 horas. Já chegou uma vez a 4, quase 5. É um podcast. É quase. É quase. Mas assim, eu fui. A minha esposa, na verdade, que ela marcou pra mim. O mérito é todo dela nesse caso. Como é o nome dela? Mariana. Mariana, parabéns. Mas sempre é dela. O psicólogo também foi culpa dela. A O mulher psiquiatra. ama esse homem, né? Muito, hein? Mas é porque ela consegue identificar esses traços porque ela também passou por isso, sabe? Então ela via essas paradas em mim e tal. E Ela aí- não é psicopata, olha a empatia. É. Ela via nele. Não, Ai, eu tenho que certeza bom. que ela não é Que psicopata. bom. Mas a minha médica que me falou que isso que eu tava tendo, que eu tava dizendo pra ela que tava acontecendo comigo, era toque. E sabe que isso